A paz, meus irmãos, tudo bem? Nosso assunto de hoje é: de onde vem a intervenção de Deus? De onde vem a intervenção de Deus? Muitas pessoas estão aguardando a intervenção de Deus em uma área específica da sua vida ou em mais áreas, múltiplas áreas. Muitas pessoas estão aguardando em Deus pelos mais diversos motivos e necessidades. Mas a gente precisa entender que essa intervenção ela vem por meio de um Deus poderoso, de um Deus que é criador e criativo, e muitas vezes o nosso Deus ele não é assim tão previsível quanto as pessoas entendem, quanto as pessoas têm na sua compreensão. Eu trouxe várias intervenções de Deus e eu quero observar um princípio que nós vamos perceber em todas elas. Vamos então a nossa base bíblica. Para começar, a gente precisa lembrar da intervenção de Deus em favor do rei Ezequias, rei de Judá, uma intervenção para a finalidade de proteção, de proteger o rei e o povo dali. Nós sabemos pelo texto bíblico de 2 Reis 19 que o rei Senaqueribe, que era rei da Síria, ele sitiou a cidade de Jerusalém. A cidade estava completamente sitiada e o estado que a população estava por faltar alimentos era cada vez mais grave. E nesse exato momento onde Deus decidiu intervir, houve a intervenção de Deus, o estado daquelas pessoas era alarmante, era gravíssimo. Nós nem podemos mais chamar de grave. Era um cenário muito adverso. Nós sabemos que é no meio desse cenário que Deus, no momento mais crítico, foi onde Deus decidiu agir. Ele enviou o anjo do Senhor e esse anjo matou o exército assírio, a quantidade de 185 mil homens. Foram 185 mil soldados da Síria que foram mortos, estavam acampados perto da cidade de Jerusalém. Então nós vemos a intervenção aqui, uma intervenção de Deus poderosa, uma intervenção de Deus poderosa, gloriosa e uma intervenção que chegou no momento mais crítico. Muitas vezes a intervenção ela não acontece no momento inicial, no momento intermediário, que são momentos que a gente pode chamar de mais confortáveis, onde a gente ainda tem um pouco de segurança. Não, aqui Deus resolveu interagir, agir em favor de Ezequias, em favor do seu povo, decidiu agir por meio da sua graça, mas ele decidiu chegar no momento mais crítico, no momento mais grave. E a gente precisa ter essa mesma paciência e perseverança de Ezequias, que mesmo que Deus não chegue com a sua intervenção no momento inicial ou no momento intermediário, ainda que as coisas se agravem e se agravem grandemente, nós podemos confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso, que assim como ele fez em favor do rei Ezequias, ele também faz ao nosso favor. Nós precisamos também lembrar do cuidado de Deus, como Deus nos cuida nos mínimos detalhes. Num tempo de fome, num tempo de tremenda fome na terra, Deus então decidiu proteger, guardar o seu profeta Elias. E ele alimentou Elias por meio de um corvo, alimentou Elias por meio da água do ribeiro e depois ainda continuou alimentando Elias e cuidando de Elias por meio de uma viúva. A circunstância da intervenção de Deus aqui ela é muito extraordinária e ela mostra que a intervenção ela acontece muitas vezes de uma maneira inusitada, de uma maneira que nós não esperamos. O corvo, segundo a lei de Moisés, segundo Levítico, o corvo era um animal impuro. Então, imagina Deus usar um animal que, teoricamente, pela lei, é impuro, mas Deus usou desse recurso mostrando o quanto ele é soberano sobre todas as coisas. Ele usou a água do ribeiro e depois ele enviou Elias aos cuidados de uma viúva pobre, muitíssimo pobre, que ela estava imaginando que ia tomar sua última refeição e iria morrer. Então imagina, Elias foi sustentado por alguém rico? Não. Alguém rico? Não. Por uma viúva que estava extremamente pobre e ela talvez fosse morrer, ela e seu filho depois daquele momento. Então o cuidado de Deus, um cuidado no mínimo, nos mínimos detalhes sobre a vida de Elias,
ele experimentou o cuidado não com conforto, não foi nada confortável que Elias passou. Eu imagino que alimento por meio do corvo e água por meio do ribeiro não é das coisas mais confortáveis. E assim Deus faz com nós também. Mas pode não ser confortável, mas é suficiente. Ele nos preserva no meio da adversidade. É o cuidado de Deus e o zelo de Deus que eu quero destacar, lembrando desse texto bíblico que está em 1 Reis, capítulo 17. E vamos continuar falando de intervenção. Moisés é um exemplo de alguém que aprendeu sobre a intervenção de Deus. Moisés já era líder daquele grande povo, já era uma autoridade, mas ele ainda não entendia tudo de provisão. Naquele episódio que o povo desejava carne, isso consta em Números capítulo 11, então houve a provisão de Deus. Moisés conversou com Deus e na sua conversa com Deus ele falava, olha, tem mais de 600 mil homens de pé. Então, isso você precisa lembrar e entender que precisa acrescentar também mulheres e crianças, que a gente não pode contar porque o texto bíblico não diz, a gente não consegue dizer quantos eram, mas só de homens eram mais de 600 mil. Então, Moisés, surpreso em como Deus que iria alimentar aquele povo, iria dar carne para aquele povo, e lembrando que Deus havia dito que iria dar carne para o mês todo. E diz que iria ser carne, que iria sobejar, que iria sobrar, que eles iriam ficar completamente satisfeitos, até sair pelos narizes. Então Moisés conversou com Deus em Números 11, olha, mas são mais de 600 mil homens. Então Moisés achou aquilo impossível. Inclusive Moisés falou, ainda que nós matássemos todas as ovelhas e todas as vacas, elas não bastariam, e nem se nós pescasse todos os peixes, não seria suficiente. Então, Deus ali conversou com Moisés, ele falou nas palavras de Deus, porventura a mão de Deus está encurtada para que não possa fazer. Então, a mão de Deus ali agiu poderosamente, Deus trouxe um vento e por meio daquele vento, então, Deus trouxe as codornizes que alimentou aquele povo. Lembrando que as codornizes, elas não vieram naturalmente, mas elas vieram porque Deus trouxe um vento. Então, o vento trouxe as codornizes em favor do povo. Então, sobre intervenção, você precisa entender que muitas vezes você está esperando a intervenção na área de provisão, né? Nessa área do seu sustento, na área de uma necessidade, e você precisa entender que você está guardando algo de um Deus poderoso, que não tem a mão encurtada, e mais do que isso, que Ele é um Deus criador, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus poderoso e exaltado, e que Ele pode fazer algo novo, algo que você ainda não viu, algo que você ainda não conhece, porque os atos de Deus são extraordinários. E vamos falar mais de intervenção. Agora, na área de sustentar, nós precisamos lembrar agora do Novo Testamento, Mateus 17, Pedro e Jesus vão ao templo, então é requerido, é pedido deles o imposto do templo, o tributo, o imposto do templo. Eles ali não tinham, Pedro não carregou dinheiro naquela circunstância, Jesus também não. Nós lembramos então que Jesus ordenou a Pedro então que ele fosse pescar e ele pescasse o primeiro peixe, não o segundo e nem o terceiro, o primeiro peixe, porque na boca desse peixe haveria uma moeda que ela seria suficiente para pagar o imposto do templo, tanto por mim, Jesus falando de si mesmo, quanto por Pedro. Então veja bem, Jesus não mandou ficar pescando durante 1 hora, durante um turno, e nem pescar vários peixes para ver se algum deles iria ter dinheiro, uma moeda dentro de um peixe. Jesus, com muita clareza, diz, no primeiro peixe vai ter uma moeda, essa moeda é suficiente, vai pagar esse tributo, esse imposto por mim e por ti. E eu vejo aqui novamente as características de Deus. Uma intervenção, mais uma vez, poderosa, mais uma vez, criativa, criadora, um ato soberano de Deus, mostrando que Ele tem o poder de nos sustentar, ainda que hoje você veja que você não tem condições. Muitas vezes nós somos surpreendidos, em algum momento nós não temos o recurso necessário. Ali Pedro não tinha como honrar, não tinha como pagar o tributo do acesso ao templo. Mas nós vemos
que Jesus, ele é maravilhoso, e aqui ele fez algo que sustentou aquela necessidade, tanto a Pedro quanto ao próprio Jesus, mais uma vez, num ato maravilhoso e soberano. Vamos falar de intervenção agora na área da conversão. Nós estamos falando de intervenção em várias áreas da vida humana. Nós já falamos no sentido de proteger, no sentido de cuidado, no sentido de provisão, de sustento. Estamos falando de conversão agora. Eu sei que você ora por pessoas desejando ardentemente a conversão delas. Imagina então a igreja primitiva, que tinha que conviver com Paulo, com Saulo de Tarso, alguém que então perseguia os crentes, que encaminhava eles à prisão e tinha autoridade dos principais da sinagoga para fazer isso. Era alguém autorizado e fazia isso, era uma grande perseguição. Então a conversão de Paulo se deu numa manifestação pessoal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou com Paulo pessoalmente, no caminho de Damasco. Paulo viu a luz e ouviu a voz e ficou cego por 3 dias. Então imagina quão glorioso é isso. Isso consta na nossa Bíblia em Atos capítulo 9. Imagina, muitas vezes você está orando pela conversão de alguém e talvez você ache que isso é impossível, que não tem mais como acontecer. A conversão de Paulo é um exemplo de uma conversão impossível. Era humanamente impossível acontecer essa conversão de Paulo. Mas Deus agiu, o Senhor Jesus agiu pessoalmente. E assim aquele que era perseguidor se transformou num grande homem de Deus, num apóstolo e numa bênção. E até hoje nós precisamos das instruções que Deus nos deu por meio da vida de Paulo. Então, renove os seus ânimos e confie confiando no Senhor, que é um Deus que é poderoso para converter pessoas, para mudar os seus caminhos. Ou quem sabe você está esperando uma intervenção não de conversão, mas de restauração. Nós precisamos lembrar do profeta Jonas, que se encontra em Jonas no capítulo 1 da nossa Bíblia, que o texto bíblico mostra que ele foi engolido por um grande peixe. Ele foi engolido e ficou ali 3 dias e 3 noites. Então esse período de densas trevas, densa escuridão, de denso aperto, de densa humilhação, foi o tempo suficiente para que Jonas se arrependesse e fosse restaurado e reencaminhado ao caminho do Senhor. Então lembre-se que Deus é poderoso e pode usar atos assim extraordinários, que nos faltam palavras para observar e nos alegrar com a grandeza de Deus. Deus, ele é poderoso para restaurar. Vamos fazer um resumo, vamos lembrar o que nós vimos? Nós falamos sobre intervenção, uma ação direta de Deus por uma necessidade. É uma ação urgente, é uma intervenção. Nós vemos por diversas áreas e necessidades da vida humana completamente diferente. E assim como foi com os homens e mulheres de Deus do passado, assim também é com nós. Nós vimos a intervenção em favor de Ezequias, no sentido de proteção. Nós vimos em favor de Elias, no sentido de cuidado. Em favor de Moisés, no sentido da provisão. Em favor de Pedro, no sentido do sustento. Em favor de Paulo, para conversão, em favor de Jonas, para sua restauração. Então eu aprendo que não importa a área que eu preciso, eu compreendo que eu preciso aprender a confiar em Deus. Repito, que eu preciso aprender a confiar em Deus. E analisando as diversas intervenções de Deus, eu vejo 4 características aqui, que muitas vezes Deus se revela então nessa sua característica de ser um Deus criador, um Deus criativo, que faz coisas novas. Ele se manifesta como Deus poderoso, que intervém de uma maneira inexplicável, que muitas vezes também ele age de uma forma não previsível. Muitas vezes a gente acaba sempre desejando e imaginando algo previsível, mas muitas vezes Deus faz coisas que a gente não tem nem capacidade de pensar. E essa sua capacidade maravilhosa, esse seu poder glorioso de muitas vezes fazer algo novo que a gente nunca nem viu. Muitos textos bíblicos que nós vimos hoje são para nossa instrução. E porventura, será que Deus não poderia fazer algo novo na sua vida também?
vamos ver Salmos 121. O texto bíblico diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então aqui o salmista começa perguntando: de onde vem o meu socorro? De onde que vem o meu socorro? E ele responde: meu socorro vem do Senhor. Então a primeira coisa, o salmista ele conhece a Deus, ele sabe qual que é a fonte, qual que é a origem do socorro. O socorro, a origem, a fonte é o próprio Deus. Então está falando de nós conhecermos aquele que é a fonte de todos os socorros e de toda a intervenção que nós precisamos. E fala também a respeito de como é esse Deus que fez o céu e a terra, mostrando então que ele é poderoso em obras e mostrando também que ele é um Deus criador e, por que não dizer, criativo, porque nas muitas intervenções que nós vimos no vídeo de hoje, muitas intervenções aconteceram de uma maneira que a gente não podia prever, de uma maneira que a gente não podia imaginar. Então, um Deus que é poderoso em obras, um Deus poderoso em poder e um Deus criador e criativo. Então que você possa fortalecer o seu coração nesse momento e aguardar ardentemente a intervenção do Senhor. Eu creio que Ele virá ao teu favor, mas é necessário nós aprendermos quem Deus é e como Ele age. Até o próximo vídeo. Graça e paz. E lembre-se, se esse vídeo te edificou, se foi proveitoso para a tua vida, que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser animadas e ser encorajadas a confiar no Senhor e esperar no Senhor. Até o próximo vídeo, graça e paz.